Capítulo 3 do Krishna Book, o livro de Krishna. Hoje sobre o nascimento do Senhor Krishna, com detalhes. Krishna 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 Rei. Krishna 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 Rei. Krishna 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 Rakshaman. Krishna 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 Pahiman. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshaman. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. O nascimento do Senhor Krishna. Como se declara no Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu aparecimento, nascimento e atividades são todos transcendentais. E alguém que de fato os compreenda, candidata-se imediatamente a ser transferido para o mundo espiritual. O aparecimento ou nascimento do Senhor não é como o de um homem comum, que é forçado a aceitar um corpo material de acordo com seus atos passados. O capítulo 2 explica bem a natureza da vinda do Senhor. Ele aparece por seu próprio bel prazer. Quando chegou a hora para o seu aparecimento, as constelações ficaram muito auspiciosas. A influência astrológica da estrela conhecida como Rohini também predominava. Considera-se que esta estrela é muito auspiciosa e que está sob a supervisão direta de Brahma. Segundo a conclusão astrológica, além da situação apropriada das estrelas, há momentos auspiciosos e inauspiciosos devido às diferentes situações dos diferentes sistemas planetários. Na ocasião do nascimento de Krishna, os sistemas planetários estavam ajustados automaticamente para que tudo se tornasse auspicioso. Naquela ocasião, em todas as direções, leste, oeste, sul, norte, em toda parte, havia uma atmosfera de paz e prosperidade. As estrelas auspiciosas estavam visíveis no céu e havia sinais de boa fortuna em todas as cidades, vilas e pastos, e também dentro da mente de todos. Os rios corriam cheios de água e os lagos ostentavam belos enfeites de flores de lótus. As florestas estavam cheias de belos pássaros e pavões, que começaram a cantar com doces vozes, sendo que os pavões também dançavam com suas companheiras. O vento soprava agradavelmente, trazendo o aroma de diferentes flores, e a sensação ao tocar no corpo era muito agradável. Os brahmanas, que estavam acostumados a oferecer sacrifícios no fogo, acharam seus lares bastante propícios para as oferendas. Devido às perturbações criadas pelos reis demoníacos, o altar do fogo do sacrifício quase se apagara na casa dos brahmanas, mas agora eles tinham a oportunidade de acender o fogo em paz. Estando proibidos de oferecer sacrifícios, os brahmanas estavam muito aflitos em suas mentes, inteligência e atividades. Mas, bem no momento do aparecimento de Krishna, suas mentes encheram-se de júbilo, porque podiam ouvir no céu altas vibrações de sons transcendentais que proclamavam o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Os cidadãos dos planetas Gandharva e Kinara começaram a cantar, e os residentes de Siddhaloka e dos planetas dos Charanas começaram a oferecer orações a serviço da personalidade de Deus.
Nos planetas celestiais, os anjos, junto com suas esposas, acompanhados pelos Vidyádaras e suas esposas, começaram a dançar. Os grandes sábios e os semideuses, estando satisfeitos, começaram a derramar chuvas de flores. Na praia havia o som de ondas suaves, e acima do mar, nuvens no céu trovejavam de modo muito agradável. Quando as coisas se ajustaram dessa maneira, o Senhor Vishnu, que reside no coração de cada entidade viva, apareceu na escuridão da noite como a suprema personalidade de Deus diante de Devaki, que também parecia uma das semideusas. O aparecimento do Senhor Vishnu naquela ocasião pode comparar-se à lua cheia quando nasce no horizonte oriental. Pode-se levantar a objeção de que, como o Senhor Krishna apareceu no 8º dia do 4º minguante, não poderia haver lua cheia. Em resposta a isso, pode-se dizer que o Senhor Krishna apareceu na dinastia da hierarquia lunar. Por isso, embora a lua estivesse incompleta naquela noite, devido ao aparecimento do Senhor na dinastia em que a lua é a própria pessoa original, a lua estava num estado de extrema satisfação. Assim, pela graça de Krishna, ele pôde aparecer em sua fase cheia. O tratado astronômico Kamanikya descreve com muita propriedade as constelações na época do aparecimento do Senhor Krishna. Lá se confirma que a criança que nasceu naquele momento auspicioso era o Brahman Supremo, ou seja, a verdade absoluta. Vasudeva viu aquela criança maravilhosa que nascera como um bebê de 4 braços, segurando o búzio, a massa, o disco e a flor de lótus. Krishna estava enfeitado com a marca da Shrivatsa, usava o colar de joias de pedra Kaustuba, vestia seda amarela e parecia deslumbrante como uma brilhante nuvem negra. Tendo em sua cabeça uma abundância de cabelos, Krishna usava um elmo coberto de pedras Vaidúria e todo o seu corpo estava decorado com ornamentos, como braceletes e brincos preciosos. Devido às características extraordinárias da criança, Vasudeva ficou maravilhado. Como poderia uma criança recém-nascida estar tão enfeitada? Ele então pôde compreender que o Senhor Krishna aparecera de fato e ficou perplexo com tudo aquilo. Vasudeva, com muita humildade, pensou que, embora ele mesmo fosse uma entidade viva comum, condicionada pela natureza material, e que externamente estivesse prisioneiro de Kansa, a onipenetrante personalidade de Deus, Vishnu ou Krishna, tinha nascido agora como uma criança em sua casa, exatamente em sua posição original. Nenhuma criança terrestre nasce com 4 braços, decorada com ornamentos e belas roupas, plenamente equipada com todos os sinais da suprema personalidade de Deus. Vasudeva não parava de olhar para seu filho, pensando em como celebrar aquele momento auspicioso. Abre aspas. Em geral, quando nasce um menino, pensava ele, as pessoas comemoram a ocasião com celebrações jubilosas. Embora eu seja um prisioneiro, a suprema personalidade de Deus nasceu em minha casa. Quantas milhões e milhões de vezes eu deveria ter me preparado para celebrar esta cerimônia auspiciosa? Fecha aspas. Enquanto Vasudeva, que também é chamado de Anakadundubi, olhava para o seu filho recém-nascido, ele estava tão feliz que queria dar muitos milhares de vacas em caridade aos brahmanas. Segundo o sistema védico, sempre que há uma cerimônia auspiciosa no palácio de um rei kshatriya,
o rei dá muitas coisas em caridade. Por exemplo, vacas enfeitadas com ornamentos de ouro são dadas aos brahmanas e sábios. Dessa forma, Vasudeva queria realizar uma cerimônia de caridade para celebrar o aparecimento de Krishna, mas porque estava acorrentado entre as paredes da prisão de Kansa, isto não era possível. Ao invés disso, em sua mente, ele imaginava dar milhares de vacas aos brahmanas. Quando ficou convencido de que a criança recém-nascida era a própria Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva prostrou-se de mãos postas e começou a oferecer-lhe orações. Naquele momento, Vasudeva situou-se num plano transcendental e ficou completamente livre de todo o medo que sentia de Kansa. O bebê recém-nascido também fazia brilhar sua refulgência dentro do quarto em que nascera. Vasudeva então começou a oferecer suas orações. Abre aspas. Meu querido Senhor, posso compreender quem é você. Você é a suprema personalidade de Deus, a superalma de todas as entidades vivas e a verdade absoluta. Você apareceu em sua própria forma eterna, que é percebida diretamente por nós. Entendo que por eu estar com medo de Kansa, você apareceu para livrar-me desse medo. Você não pertence a este mundo material. Você é a mesma pessoa que, com um simples olhar para a natureza material, produz a manifestação cósmica. Fecha aspas. Pode-se argumentar que a Suprema Personalidade de Deus, que cria toda a manifestação cósmica com um simples olhar, não pode entrar no ventre de Devaki, a esposa de Vasudeva. Para erradicar este argumento, Vasudeva disse, abre aspas, meu querido Senhor, não é uma coisa muito admirável o fato de você aparecer no ventre de Devaki, porque a criação também foi feita desta maneira. Você estava deitado no oceano causal como Mahavishnu, e pelo processo de sua respiração, inumeráveis universos vieram a existir. Então você entrou em cada um dos universos como Garbhodakashai Vishnu. Então novamente se expandiu como Kshirodakashai Vishnu e entrou nos corações de todas as entidades vivas e até mesmo dentro dos átomos. Logo, pode-se entender da mesma maneira a sua entrada no ventre de Devaki. Você parece ter entrado, mas ao mesmo tempo é onipenetrante. Podemos compreender sua entrada e não entrada a partir de exemplos materiais. A energia material total permanece intacta, mesmo após ter sido dividida em 16 elementos. O corpo material nada mais é que a combinação dos 5 elementos grosseiros, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Sempre que existe um corpo material, parece que estes elementos são criados novamente. Mas, em realidade, esses elementos estão sempre existindo fora do corpo. De modo semelhante, embora apareça como uma criança no ventre de Devaki, você também existe fora dele. Você está sempre em sua morada, mas assim mesmo pode expandir-se simultaneamente em milhões de formas. Exige-se muita inteligência para entender seu aparecimento, porque a energia material também emana de você. Você é a fonte original da energia material, assim como o Sol é a fonte da luz solar. O brilho do Sol não pode cobrir o globo do Sol, nem pode a energia material cobri-lo, sendo ela uma emanação sua.
Você parece estar nos 3 modos da energia material. Mas, na verdade, os 3 modos da energia material não podem cobri-lo. Isto é compreendido pelos filósofos altamente intelectuais. Em outras palavras, embora você pareça estar dentro da energia material, jamais é coberto por ela. Fecha aspas. Ouvimos da versão védica que o Brahman Supremo exibe sua refulgência e, por isto, tudo fica iluminado. Podemos entender do Brahma Samhita que o Brahmajyoti, ou a refulgência Brahman, emana do corpo do Senhor Supremo, que é o Brahman Supremo. E da refulgência Brahman surge toda a criação. Afirma-se ainda no Bhagavad Gita que o Senhor é também a base da refulgência Brahman. Originalmente, ele é a causa fundamental de tudo. Mas as pessoas que são menos inteligentes pensam que quando a Suprema Personalidade de Deus vem a este mundo material, ele aceita as qualidades materiais. Tais conclusões não são muito maduras, mas são feitas pelos menos inteligentes. A Suprema Personalidade de Deus existe direta e indiretamente em toda parte. Ele está fora desta criação material e está também dentro dela. Ele está dentro desta criação material, não só como Garbhodakashai Vishnu, mas está também dentro do átomo. A existência do átomo é devido à sua presença. Não se pode separar nada de sua existência. Encontramos nos preceitos védicos que é preciso procurar a alma suprema ou a causa fundamental de tudo, porque nada existe independentemente da alma suprema. Logo, a manifestação material é também uma transformação de sua potência. Tanto a matéria inerte como a força viva, a alma, são emanações suas. Só os tolos concluem que quando o Senhor Supremo aparece, ele aceita as condições da matéria. Mesmo que ele pareça ter aceitado o corpo material, ainda assim, ele não está sujeito a nenhuma condição material. Portanto, Krishna apareceu e derrotou todas as conclusões imperfeitas sobre o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Abre aspas. Meu Senhor, seu aparecimento, sua existência e seu desaparecimento estão além da influência das qualidades materiais. Como você é o controlador de tudo e o Brahman Supremo, não há nada inconcebível ou contraditório em você. Como você disse, a natureza material trabalha sob sua supervisão, assim como o funcionário do governo trabalha sob as ordens do chefe do executivo. A influência de atividades subordinadas não pode afetá-lo. Como você é o Brahman Supremo, todos os fenômenos existem dentro de você, e como todas as atividades da natureza material são controladas por você, nenhuma destas atividades o afeta. Você é chamado Shuklan. Shuklan, ou brancura, é a representação simbólica da verdade absoluta, por esta não ser afetada pelas qualidades materiais. O Senhor Brahma é chamado Rakta, ou vermelho, porque Brahma representa as qualidades da paixão para a criação. A escuridão é confiada ao Senhor Shiva, porque ele aniquila o cosmos. A criação, aniquilação e manutenção desta manifestação cósmica são conduzidas por suas potências. Mesmo assim, você nunca é afetado por aquelas qualidades. Como se confirma nos Vedas, Harihi Nirgunaha Sakshat. Harirhi Nirguna Sakshat. A Suprema Personalidade de Deus está sempre livre de todas as qualidades materiais.
Este é o significado. A suprema personalidade de Deus está sempre livre de todas as qualidades materiais. Também se diz que as qualidades da paixão e ignorância não existem na pessoa do Senhor Supremo. Meu Senhor, você é o controlador supremo, a personalidade de Deus, o grandioso Supremo, que mantém a ordem desta manifestação cósmica. E apesar de ser o controlador supremo, você foi tão bondoso que apareceu em minha casa. O propósito de seu aparecimento é matar os seguidores dos governantes demoníacos do mundo, que estão disfarçados de príncipes reais, mas que de fato são demônios. Tenho certeza de que você matará todos eles e a seus seguidores e soldados. Entendo que você apareceu para matar o bárbaro Kansa e seus seguidores, mas, sabendo que haveria de aparecer para matar a ele e a seus seguidores, ele já matou muitos de seus predecessores, seus irmãos mais velhos. Agora ele só está esperando a notícia de seu nascimento. Logo que souber disso, ele virá imediatamente com todas as espécies de armas para matá-lo. Fecha aspas. Depois desta oração de Vasudeva, Devaki, a mãe de Krishna, ofereceu suas preces. Ela estava muito assustada com as atrocidades de seu irmão. Devaki disse, abre aspas, meu querido Senhor, suas formas eternas, como Narayana, o Senhor Rama, Ayarshirsha, Varaha, Nrsimha, Vamana, Baladeva e milhões de encarnações semelhantes que emanam de Vishnu, são descritas na literatura védica como originais. Você é original porque todas as suas formas como encarnações estão fora desta criação material. Sua forma existia antes de esta manifestação cósmica ser criada. Suas formas são eternas e onipenetrantes. Elas são autorrefugentes, imutáveis e intocadas pelas qualidades materiais. Estas formas eternas são sempre conscientes e plenas de bem-aventurança. Elas estão situadas na bondade transcendental e estão sempre entregues a diferentes passatempos. Você não está limitado só a uma forma particular. Todas estas formas transcendentais eternas são autossuficientes. Posso compreender que você é o Supremo Senhor Vishnu. Depois de muitos milhões de anos, quando o Senhor Brahma chega ao fim de sua vida, ocorre a aniquilação da manifestação cósmica. Nesse momento, 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, entram no Mahatattva. O Mahatattva entra de novo pela força do tempo na energia material total e manifesta. A energia material total entra no pradana energético e o pradana entra em você. Portanto, depois da aniquilação da manifestação cósmica total, só você permanece com seus transcendentais nome, forma, qualidade e parafernália. Meu Senhor, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências porque você é o diretor da energia total e manifesta e o reservatório final da natureza material. Meu Senhor, a manifestação cósmica toda está sob a influência do tempo, a começar de um instante até a duração do ano. Todos agem sob sua direção. Você é o diretor original de tudo e o reservatório de todas as energias potentes. Todas as almas condicionadas estão continuamente migrando de um corpo a outro e de um planeta a outro, mas elas não se livram do ataque dos nascimentos e mortes. Mas,
Quando esta entidade viva, amedrontada, vem a ficar debaixo do abrigo de seus pés de lótus, ela pode descansar sem medo de ser atacada pela morte formidável. Fecha aspas. Esta afirmação de Devaki é confirmada pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita. Lá o Senhor diz que mesmo depois de ter viajado por todo o universo, desde Brahmaloka até Pataloka, a pessoa não pode escapar ao ataque de nascimento, morte, doença e velhice. Mas aquele que entra no reino de Deus, diz o Senhor, nunca mais é obrigado a vir para o mundo material. Abre aspas. Por isso, meu Senhor, peço-lhe que me salve das mãos cruéis do filho de Ugrasena, Kansa. Estou suplicando para que você faça o favor de salvar-me desta condição amedrontadora, porque você está sempre pronto a dar proteção a seus servos. Fecha aspas. O Senhor confirmou esta afirmação no Bhagavad Gita, garantindo a Arjuna, abre aspas, declare ao mundo, meu devoto jamais será vencido, fecha aspas. Enquanto rezava assim ao Senhor, pedindo socorro, Mãe Devaki expressava sua afeição materna. Abre aspas. Entendo que esta forma transcendental geralmente é percebida pelos grandes sábios em meditação, mas ainda assim estou com medo, porque logo que Kansa souber que você apareceu, ele poderá feri-lo. Então peço que, por enquanto, você permaneça invisível aos nossos olhos materiais. Fecha aspas. Em outras palavras, ela pediu que o Senhor assumisse a forma de uma criança comum. Abre aspas. Minha única causa para temer meu irmão Kansa deve-se a seu aparecimento. Meu senhor Madhusudana, Kansa não pode saber que você já nasceu. Por isso peço-lhe que oculte esta sua forma de 4 braços, que tem os 4 símbolos de Vishnu, a saber, o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. Meu querido Senhor, no fim da aniquilação da manifestação cósmica, você coloca todo o universo dentro de seu abdômen. Assim mesmo, por sua misericórdia imaculada, você apareceu em meu ventre. Estou surpresa com o fato de você imitar as atividades de seres humanos comuns só para agradar a seu devoto. Fecha aspas. Ao ouvir as preces de Devaki, o Senhor respondeu, abre aspas, minha querida mãe, no milênio de Svayambhuva Manu, meu pai Vasudeva vivia como um dos Prajapatis. Seu nome naquele tempo era Sutapa e você era sua esposa chamada Prishni. Naquele tempo, quando o Senhor Brahma desejou aumentar a população, ele ordenou que vocês gerassem descendência. Vocês controlaram os sentidos e executaram severas austeridades. Pela prática dos exercícios de respiração do sistema de yoga, vocês puderam tolerar todas as influências das leis materiais, a estação das chuvas, o ataque do vento e o calor escaldante do sol. Também executaram todos os princípios religiosos. Dessa maneira, purificaram o coração e controlaram a influência das leis materiais. Enquanto executavam sua austeridade, vocês só comiam as folhas que caíam das árvores do chão. Então, com mente estável e impulso sexual controlado, vocês me adoraram, desejando uma bênção maravilhosa de mim. Vocês dois praticaram severas austeridades durante 12.000 anos, segundo o cálculo dos semideuses. Durante aquele tempo, suas mentes estavam sempre absortas em mim.
Ao executarem serviço devocional, sempre pensando em mim no coração, eu fiquei muito satisfeito com vocês. Ó Mãe sem pecado, seu coração é, portanto, sempre puro. Também naquele tempo apareci em sua frente nesta forma, só para satisfazer seu desejo. E pedi-lhe que me fizesse qualquer pedido que desejasse. Naquela ocasião, você quis que eu nascesse como seu filho. Embora me visse pessoalmente, ao invés de pedir sua completa libertação do cativeiro material, você pediu-me que eu me tornasse seu filho, de acordo com a influência de minha energia. Fecha aspas. Em outras palavras, o Senhor escolheu sua mãe e seu pai, a saber, Prishni e Sutapa, especificamente para aparecer no mundo material. Sempre que o Senhor vem como ser humano, ele deve ter alguém como pai e mãe, e portanto ele escolheu Prishni e Sutapa perpetuamente como sua mãe e seu pai. E por causa disso, nem Prishni nem Sutapa puderam pedir sua libertação ao Senhor. A libertação não é tão importante como o transcendental serviço amoroso ao Senhor. O Senhor poderia ter dado a Prishni e Sutapa a libertação imediata, mas ele preferiu conservá-los neste mundo material para seus diferentes aparecimentos, como se explicará nos versos seguintes. Ao receberem do Senhor a bênção de tornarem-se sua mãe e seu pai, tanto Prishni como Sutapa pararam com suas austeridades e viveram como marido e mulher, a fim de gerarem um filho, que era o próprio Senhor Supremo. No devido curso do tempo, Prishni ficou grávida e deu à luz um filho. O Senhor falou a Devaki e Vasudeva. Abre aspas. Naquele tempo, meu nome era Prishnigarba. No milênio seguinte, vocês também nasceram como Aditi e Kashyapa, e eu me tornei seu filho Upendra. Naquela época, minha forma era de um anão e por isso era conhecido por Vamanadeva. Dei-lhes a bênção de que nasceria 3 vezes como seu filho. Da primeira vez fui Prishnigarba, nascido de Prishni e Sutapa. No nascimento seguinte fui Upendra, nascido de Aditi e Kashyapa. E agora, pela 3ª vez, nasci como Krishna, filho de vocês dois, Devaki e Vasudeva. Apareci nesta forma de Vishnu só para convencê-los de que sou a mesma suprema personalidade de Deus que nasceu novamente. Eu poderia ter aparecido como uma criança comum, mas dessa maneira você não acreditaria que eu, a suprema personalidade de Deus, teria nascido em seu ventre. Meus queridos pai e mãe, vocês já me criaram algumas vezes como filho, com grande afeto e amor, e por isso estou muito satisfeito e agradecido a vocês. E asseguro que desta vez vocês regressarão ao lar, de volta ao Supremo, por terem cumprido de maneira perfeita sua missão. Sei que estão muito preocupados comigo e com medo de Kansa. Por isso, ordeno que me levem imediatamente a Gokula e me troquem pela filha que acaba de nascer de Yashoda. Fecha aspas. Tendo falado assim na presença de seus pais, o Senhor transformou-se num bebê comum e ficou em silêncio. Ao ser ordenado assim pela Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva preparou-se para tirar seu filho da prisão onde nascera, e exatamente naquela mesma hora nascia a filha de Nanda e Yashoda. Ela era Yogamaya, a potência interna do Senhor. Pela influência desta potência interna, Yogamaya, todos os moradores
do palácio, especialmente os porteiros da prisão, foram dominados por um sono profundo e todas as portas do palácio abriram-se, embora estivessem trancadas e agrilhoadas com correntes de ferro. A noite estava muito escura, mas logo que Vasudeva tomou Krishna em seu colo e saiu, ele pôde ver tudo como se estivesse à luz do sol. Declara-se no Chaitanya Charitamrita que Krishna é como a luz do sol, e onde quer que Krishna esteja, não pode existir a energia ilusória que se compara à escuridão. Quando Vasudeva estava levando Krishna, a escuridão da noite desapareceu. Todas as portas da prisão abriram-se automaticamente. Ao mesmo tempo, houve trovões no céu e uma grande tempestade. Enquanto Vasudeva estava levando seu filho Krishna, o senhor Shesha, na forma de uma serpente, estendeu seu capelo sobre a cabeça de Vasudeva para que este não fosse atrapalhado pela chuva que caía. Vasudeva chegou à margem do Yamuna e viu que a água do rio bramia em ondas e que toda a sua extensão estava cheia de espuma. Assim mesmo, nesse aspecto furioso, o rio deu passagem a Vasudeva para atravessar, assim como o grande oceano Índico deu caminho ao senhor Rama quando este construía uma ponte sobre o Golfo. Dessa maneira, Vasudeva atravessou o rio Yamuna. Por fim, ele chegou à casa de Nanda Maharaja, situado em Gokula, onde viu que todos os vaqueiros estavam também em sono profundo. Aproveitando a oportunidade para entrar em silêncio na casa de Yashoda, Vasudeva trocou sem dificuldade seu filho pela menininha recém-nascida de Yashoda. Então, depois de entrar na casa muito silenciosamente e trocar o menino pela menina, Vasudeva regressou à prisão de Kansa e em silêncio colocou a menina no colo de Devaki. Ele se algemou de novo para que Kansa não pudesse desconfiar de que tantas coisas tinham acontecido. Mãe Yashoda entendeu que dera à luz uma criança, mas por estar muito cansada do trabalho de parto, caiu em sono profundo. Quando despertou, não podia lembrar se dera à luz um menino ou uma menina. Caros amigos, neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 3 de Krishna, intitulado O Nascimento do Senhor Krishna. Nós vamos prosseguir e cada capítulo é maravilhoso. The next chapters, né, Dia? Cada capítulo é maravilhoso. No próximo, assim, vai crescendo. Então, não perca o capítulo 4. Kansa começa as suas perseguições. O que vai acontecer com essa menininha, com Krishna? É muito maravilhoso saber a história de Krishna. Nós vamos fazer alguns comentários agora, apenas como complemento, porque nós já lemos o Mahabharata, lemos o Srimad Bhagavatam, estamos inclusive, eu li há pouco tempo no capítulo 3 e 4, no canto 3 e 4, sobre a população do mundo no início da criação cosmológica. Então tem lá na playlist explicando exatamente como foi essa população, como foram os primeiros seres criados, quem é filho de quem. E eu queria só fazer um pequeno resuminho aqui para onde se encaixa Sutapa, a Prishni, né? Quem era Svayambhuva Manu. Então vamos lá, eu vou fazer uma explicação rápida. Eu vou começar pelo começo, mais ou menos pelo começo, e depois a gente vai falar especificamente dessas 3 vidas em que Vishnu, né, Deus deu essa bênção de nascer como filhos de Sutapa e Prishni. Mas no início da criação cosmológica,
Isso é dito na outra playlist, mas vamos repetir mais ou menos aqui. Lá está mais completo, na playlist do Srimad Bhagavatam. Então, Brahma teve vários filhos, muitos. Vamos falar só alguns deles. Mas os seus filhos mentais, no início da criação cosmológica dos três mundos, eles eram chamados Prajapatis. Eles vieram para popular, justamente popular o mundo, para expandir a criação, gerar descendência, povoar os três mundos. Então, os filhos mentais de Brahma, que vieram da sua mente, diretamente da sua mente, sem interferência de nenhum outro ser feminino, eles são chamados Manasputras, esses Prajapatis. Então, alguns deles são Mariti, Atri, Pulatsya, Pulaha, Krato, Vashista, Angira, Brigu, Narada, Daksha. Lembrando que Daksha era aquele que, deu todo aquele problema ali há pouco tempo, que ele desrespeitou o senhor Shiva, a filha dele era Sati. Então, eles vieram para expandir a criação e transmitir o conhecimento védico. E todos os seres vieram deles, tudo vieram deles. Outros filhos mentais são os 4 Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara. Esses 4 Kumaras, que mantêm eternamente o corpo de crianças, eles se recusaram a procriar. Interessante que de início eles eram impersonalistas, mas quando eles sentiram o cheiro da Tulasi, quando eles foram visitar o Senhor Vishnu, Narayana, na verdade, eles se converteram ali, se tornaram ali, deixaram de ser personalistas. Outros filhos que vieram da mente do Senhor Brahma, Kardama Muni, Ribu, Hansa, Aruni e Yati. A gente leu muito sobre o casamento de Kardama Muni, tudo o que aconteceu. Bom, quem são os filhos que vieram do corpo de Brahma? Rudra, que é conhecido como Shiva, mas na verdade Shiva é eterno, ele é eterno, mas ele nasce na era de Brahma, Rudra. Dharma, Kama, Adharma. Algumas filhas de Brahma, Sarasvati, Shatarupa, Sandhya, Svaha, Svada. Então é muito interessante. Então vamos lá. Uma das filhas de Brahma é Shatarupa, que eu acabei de mencionar. Onde que entra aqui um início importante aqui da árvore genealógica? Shatarupa casou com Svayambhuva Manu, na era de Svayambhuva Manu. E Shatarupa teve 2 filhos, Priyavrata e Uttanapadi. E ela teve as 3 filhas, que são Akuti, Devahuti e Prashuti. Então vamos lá. É muito detalhe, mas é um resumo. Devahuti casou com Kardama Muni, que nós lemos há pouco tempo na playlist, que tiveram 9 filhas. Prashuti casou com Daksha, que teve várias filhas ali, incluindo Sati, que abandonou o corpo quando o seu próprio pai ofendeu o senhor Shiva. E Akuti casou com Ruti. Ruti e Akuti tiveram gêmeos, que é Yagya e Lakshmi. Na verdade, Yagya é Indra e Lakshmi é Dakshina. Eles tiveram 12 filhos, que são semideuses, que são chamados Tushitas. Então, estamos chegando perto aqui do nascimento, explicar o nascimento de Krishna. É uma árvore genealógica que nós conhecemos desde o início. Não tem nenhum rompimento, para nenhuma dúvida. Mariti, que é um dos filhos que vieram da mente de Brahma, casou com Kala. E aqui que entra. Eles tiveram vários filhos, mas um deles foi Kashyapa. Kashyapa casou com Aditi. Então,
vamos agora esmiuçar essas bênçãos. Kashyapa e Aditi receberam bênção. Na verdade, quem recebeu a bênção foi Sutapa e Prishni, que nós lemos. Então, eles receberam a bênção de ser pais de Deus, de Vishnu, por 3 vezes. A primeira vez foi quando Sutapa e Prishni, então, tiveram o filho. Vishnu veio como Prishnigarbha. A segunda vida foi como Kashyapa e Aditi. Eles tiveram inúmeros filhos, mas vamos mencionar aqui um resumo. Tiveram todos os Adityas, e dentro dos Adityas nós encontramos então a segunda vinda, o segundo filho, né, que é Vamanadevi. Vamanadevi, então, é o segundo filho que veio desse casal divino. Mas tem vários outros. Todos os demônios, como Hiranyaksha, Hiranyakashipu, vieram de Kashyapa, não com Aditi, porque os Adityas são os filhos de Aditi, né? Então, Vamana veio de Aditi, mas Kashyapa, com outras mulheres, ele gerou os demônios, ele gerou os Danavas, ele gerou as Nagas, inclusive Garuda. Olha que interessante, entre muitos outros. E qual é a terceira oportunidade dessa bênção? Eles vieram como Vasudeva e Devaki, que estavam presos ali na prisão de Kansa. E Krishna então veio, que é o terceiro nascimento de Vishnu. Krishna aparece como filho de Vasudeva e Devaki. Então, uma explicação rápida em coisas em que podem ser lidas no Srimad Bhagavatam, canto 4, principalmente na parte 1, em que se esmiuça toda a criação cosmológica, numa época que era tudo muito diferente do que é hoje. Nós estamos falando da criação dos 3 mundos. Para entender isso, tem que ter muito estudo e uma compreensão de que nós estamos falando de eras muito avançadas e de uma situação totalmente diferente. Inclusive é citado que um dos filhos é Surya. Surya, o deus do sol, né? A entidade do sol, Surya, ela nasceu vindo também de Kashyapa e Aditi. Andrew, you want to speak something? No. I'm okay, thank you. Ok. Então a gente vai parar por aqui esse capítulo e depois a gente vai prosseguir com o capítulo 4. O Kansa começa suas perseguições. E ansiosamente esperamos por todos vocês, pedindo desculpa por qualquer erro, adoramos perguntas, então fiquem à vontade para participar. Curta o áudio no SoundCloud, curta e siga a gente no YouTube, o Ananda Vardhana Das, Andrew Friedman no YouTube, com músicas e mantras diários, leitura dos Ekadashis. Curta e siga, me siga também no YouTube. Clique no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. E então ficamos em contato. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Rakshamam. Krishna 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 Pahimam. Maragava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Quem quer fazer essa oração, ela está no Chaitanya Charitamrita. Você encontra no Madhya Lila 7.96.
Lembrando que também temos a playlist sobre a leitura completa do Chaitanya Charitamrita. O Ananda lê em Bengali e a gente traduz e faz comentários também. Bem-vindos! Hare Krishna! Haribol! Haribol!